Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo. O tema deste vídeo, o que eu vou trazer nesse vídeo, né, que vai ser aí uma aula, é o próximo passo. Né? Esse próximo passo seria o próximo passo da humanidade. Então o título é o próximo passo, a maestria mental, né, que é adquirirmos maestria mental. Então eu vou trazer aqui uma espécie de estudo, né, que eu tenho aí recompilado para tentar, né, demonstrar para vocês como que é isso, né, e meios para a gente alcançar isso, né, porque nós já estamos a caminho, nós estamos, né, nesse momento de transição planetária, muitas transformações, muitas coisas acontecendo, né, e então nós temos que devido nós vivermos em um sistema que é uma matrix, né, uma matrix que, ou seja, tem seres mentirosos no comando que engana todo mundo, né, usa todo mundo como se fosse um objeto, como se fosse um recurso natural, então nós vivemos uma mentira, né? Então nesse tempo de mudança, eles estão desesperados, né, para continuar usando as pessoas como recurso, né? Então assim, vem um monte de mentira, vem mais coisas, né? Então, qual que seria o andar natural, o caminho desse despertar natural da humanidade? Então eu quero assim levar a atenção para isso, né? Para onde nós estamos indo, né? Quando a gente se livrar de todas essas influências, né? Que vem da Matrix, de todas as interferências que é no campo mental, campo magnético, esse monte de coisa que a gente não vê e ignora, mas acontece, está aí, né? Então, para sair de tudo isso, né, nós teríamos que ser donos de nós mesmos, né? Ou seja, adquirir essa maestria mental, você controlar a sua mente. E o que isso implica? Por exemplo, eu não quero pensar em problema, né? Mas o tempo todo você está se preocupando com alguma coisa, você está se preocupando com algum problema, você está, né, pensando nessas coisas, né? Você tem aí um monte de notícia que vem e tenta baixar sua vibração, e por máximo que você ignore, né, essas coisas vêm, aí vem probleminha, aí você fica com a cabeça nesses probleminhas. O porquê disso, né? Ao meu entender, é a influência, né, magnética desse sistema aqui que a gente vive, né, com uma espécie de umbral mesmo, né, de um inferninho, né? Então esses seres eles usam essas frequências para, né, manter as pessoas sempre vibrando baixo. Uma vez vibrando baixo, a mente vai estar sempre focando em problemas, né, sempre despertando ali a ansiedade, né? Então o estudo é como nós nos livramos disso, né? E uma das bases, assim, que eu tenho, por que isso aqui é do sistema? Não é seu, né? Porque você não quer ficar pensando em problema o tempo todo. Né? Tem uma coisa que eu vou resolver só daqui uma semana. Aí você vai ficar pensando aí a semana toda sobre isso. Né? A gente não quer, caramba, quando chegar no dia, você resolve, né? Como eu falei, é que nem nosso corpo, é que nós estamos conduzindo um veículo na estrada. Eu estou conduzindo esse veículo numa estrada. E eu vejo uma curva lá a 1 km. Aí o que acontece na Matrix? Ela fica o tempo todo metendo a mão no teu volante. Vai, vira, a curva, a curva, a curva. Não, é só daqui. O que eu tenho que estar seguro? O carro ele vira. Né? Eu estou ciente do meu corpo humano. Ele faz, ele tem as funções. Então ele vira, ele freia, ele acelera. Então quando eu chegar lá eu tenho que estar apto que eu sei executar essas funções. Eu posso parar um pouquinho quando eu estou com extrema ansiedade, respirar, ok, está funcionando perfeitamente. Então quando chegar a curva eu vou saber frear e vou saber virar para o lado certo. Não precisa estar o sistema o tempo todo. Olha a curva, cuidado, você vai sair, você vai cair, vai estourar a roda. Entendeu? Ele fica assim. Né? Então, com qualquer coisa, a gente tem as preocupações, muitas preocupações que não se resolvem agora. Né? E aí você tem algumas máximas, né? Uma palavra de Cristo, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então é disso que ele está falando. Né? Basta o hoje, ver o agora, o que você está fazendo no agora. Mas, então assim, eu sou ciente de tudo isso, né? Eu já estudei e tal, li um monte de coisa, um monte de curso, mas mesmo assim esses pensamentos eles ainda são insistentes, eles ainda estão lá, eles se apresentam. Por quê? Porque eu ainda não tenho essa maestria mental. Né? Eu ainda não tenho os meios de frear toda essa carga negativa que vem desse meio ao qual eu estou existindo. Né? Porque sim, aqui é uma espécie de umbral. Né? Há seres aqui que controlam, que usam uma aparelhagem para jogar essas frequências, para manter baixo, né? Toda a manipulação que existe no sistema, todas as coisas criadas, eles jogam aí para isso, né? Que a gente faz o uso e tal. Né? Só que eu tenho que erguer as minhas defesas contra isso. Né? Mas para isso eu tenho que saber como que isso funciona, vai ajudar muito, né? A trabalhar essas defesas e a dar esse próximo passo da humanidade.
né? Ahn, então, em o que mais eu me baseio sobre isso? De que essa carga negativa de preocupação, de ansiedade, de sempre ficar pensando em problemas, de que, caramba, é algo que só vai acontecer. Por exemplo, eles vão lá, daqui 4 bilhões de anos o Sol vai apagar. E as pessoas já começam a ficar preocupadas. Nossa, daqui 4 bilhões não vai ter humanidade. Cara, tipo, não faz sentido. Entende? Mesmo assim, as pessoas ainda se preocupam. Né? Então, assim, aí o sistema está o tempo todo lançando um novo problema. O tempo todo. Né? Você vai lá ver um jornalzinho aí, né? O Hell's News, o Inferno's News, é só notícia ruim. Então é isso que eles fazem. Né? Toda a mídia, toda a arte tenta trazer isso de baixar a vibração. Né? Lógico que pessoas boas que estão aí, elas tentam infiltrar ali uma mensagem boa, né? Algumas coisas boas para a gente ir despertar, né? Para ter o contraponto. Né? Senão a coisa, tipo, é ruim até para eles, né? Porque aí é como se vou ter uma maçã, uma laranja podre lá. Né? Se ele não tira, contamina tudo o resto. Né? E perde tudo. Então eles vão controlando. Né? Então eles até permitem alguma coisa assim. Então vamos lá. Né? Uma coisa que eu me baseio muito são em pessoas que relatam suas EQMs, que são experiências de quase morte. Que a pessoa sai do corpo, vai e sai. Né? Muitas dessas pessoas que saem, né, quando elas falam que saiu da Terra, elas sentem uma paz enorme. Né? Por quê? Porque saiu dessa esfera, saiu dessa zona umbralina. Né? Então não vai ter mais os pensamentos de negatividade, não vai ter mais aquela carga. Né? Não tem mais aquela parafernália eletrônica que tem os harps e antenas. Isso que a gente conhece. Então imagina que a gente não conhece. Né? Tecnologias secretas que eles usam para esses fins. Né? Fisicamente. Né? Sem falar dos umbralinos, que tem muitos laboratórios umbrais usando essas tecnologias, né, chipando as pessoas, colocando aí um monte de aparelhagem no corpo delas, né? Então, quando as pessoas saem disso, sai de toda essa vibração, né? Então você sente uma paz enorme. Então, veja os relatos de EQM, as pessoas sentem uma paz enorme e tal, e não quer mais voltar para cá, né? Mas algo dentro dela faz com que volte, né? Mas ok, é a densidade. Então a densidade traz todas essas preocupações, traz todo esse desequilíbrio de pensamento. O que é um desequilíbrio de pensamento? Cara, eu quero uma mente reta, tal, focada no que eu sou, no que eu espero. Não ficar pensando em problema o tempo todo. Né? Isso é um desequilíbrio, isso é uma doença. Não se vê como uma doença porque é o comum. Sempre foi o comum. Né? Então não se vê como se isso aí fosse um problema. Que ao andar dos anos, né, ao passar dos anos, acarreta em problema de ansiedade, de depressão, as pessoas, um monte de coisa, e distúrbios. E as pessoas vivem em desequilíbrio. Por exemplo, as pessoas parecem que estão desequilibradas, mas acontece algum evento assim, elas se descontrolam, pula da janela, essas coisas e tal. Né, esses surtos que a gente vê acontecendo. Porque, ou seja, está doente o ser. Né, porque o ser com uma mente equilibrada, que tem uma maestria na sua mente, nada o incomoda. Né, então pode vir esses ataques exteriores da Matrix, cara, não abala esse ser. Então isso é onde que a gente tem que chegar. É isso para a gente tem que caminhar. Nós estamos caminhando em direção a isso. Então, nesse estudo eu vou trazer algumas coisas, né, para a gente fixar como pontos, para a gente saber como funcionamos aqui. Né, o que somos. Como que é esse veículo que eu estou pilotando aqui. Né? Eu já tenho que ter percepções que eu não sou esse corpo. Eu piloto esse corpo. Então, assim, não está errado eu falar que não sou esse corpo, né? Porque nesse momento, sim, eu sou, mas eu não sou só isso. Eu tenho muitas dimensões dentro de mim, né? Muitos corpos, né? E um desses corpos no ponto mais alto, eu já vivi em outros lugares, né? Lugares muito melhores ou piores, mas assim, muitos, que aqui é só mais um lugarzinho que eu estou. Então, eu tenho que ter essa noção, né? De que eu não sou só isso aqui, né? Eu sou, né, essa pessoa aqui, mas não sou só isso aqui, então sou muito mais. Né? Então eu quero, né, passar essa mecânica de como que isso funciona. Então a gente precisa ter essa base para ter o entendimento de como que se opera, né, a mecânica desse próximo passo, né, de adquirir essa maestria mental. Então vamos lá. Uma coisa muito importante, eu não vou detalhar muito aqui. Né, eu já falei assim sobre Maia. Né? Maia, o que é Maia? Maia, ele significa matéria. Né? Então, tudo que é matéria, ou seja, todo o universo material, né, é esse Maia. Mas o Maia, ele tem um sentido de ilusão. Né? Então, por exemplo, meu corpo é matéria. Então, quando isso vira ilusão? Quando eu acho que sou só isso aqui. Quando eu acho que sou a matéria. Então, aí vira ilusão. Aí fala, você está em Maia. Né?
Então essa é uma parte importante, a gente entender, né? Talvez eu faça vídeos futuros mais falando sobre isso, né? Sobre Maia. E Maia é diferente de Matrix, né? Matrix é o quê? Matrix é mentira. Então, por exemplo, eu estou em um corpo físico e eu acho que sou essa pessoa, acho que sou só isso aqui. Porque é só o que eu vejo, é só o que eu percebo, né? Então, legal, normal, até aí tudo bem, faz parte da natureza. Mas aí vem a Matrix e fala, ó, você vem não sei do que, né? Começa a inventar um monte de mentira. Você vem não sei do que, vai não sei pra onde, o seu corpo é assim, assim, assado, funciona assim, assim, assado, e tipo, não fala a verdade disso. Eles falam um monte de mentira, né? Do que você tem que fazer, a sua função é essa, né? Você tem que fazer isso aqui, te dá um histórico, um script do que você tem que fazer. Então aí é a Matrix. Ele começa a contar mentiras, né? Com a finalidade de controle, controlar aquele indivíduo, né? Como um recurso, como uma peça, mais uma unidade ali daquele rebanho ao qual eles controlam. Então isso é Matrix. Né? Maia é você achar que está na matéria. Então a gente tem que sair dessa Matrix, né? Digamos assim, ter um compromisso com a verdade, né? Buscar a verdade. Aí você vai sair da Matrix. Aí depois vem outro passo. Entender que você não é só isso aqui. Você é muito mais, né? Ah, eu sou uma alma que encarna. Quando você sair com essa alma, você vai ver ainda o corpo. Esse corpo ainda é físico. É uma outra densidade diferente, né? Mas ainda é um corpo, ainda é matéria. Né? Então se você acha que ainda é aquilo, ainda é Maia. Né? Então a gente vai saindo de vários corpos físicos, né? Até aí é o rumo ao infinito. Né? Eu não vou entrar muito nisso. Como que nós operamos aqui? Aí agora um ponto importante que eu quero que vocês gravem. Né? Nós somos reações. Né? Então, toda a tua existência é baseada em reações. Como que é isso? É você reagindo ao tato. Né? Nós temos nossos 5 sentidos. Então, tudo que chega aos meus sentidos, né, eu vou reagir. Né? A sementinha, a plantinha que está nascendo lá, ela tem a luz, então ela reage à luz, ela vai em direção à luz. Então toda a nossa vida é baseada nisso, em reações. Então eu estou sempre reagindo. Por exemplo, digamos que uniu ali 2 seres humanos e da reação desses 2 seres humanos gerou um corpo para você. Então seu corpo já nasce como uma reação. Aqueles corpos reagindo, tendo ali as químicas e tais, né? Processo biológico. Então você nasce. Então já é uma reação. Né? Então a partir daí, você vai reagindo ao ambiente externo. Né? Digamos que você ali esquece que esse é o problema de você encarnar aqui na densidade. Né? É como entrar num ambiente escuro. É como, por exemplo, entrar na água, você vai mergulhando. E quanto mais você mergulha, quanto mais você desce na densidade, vai ficando cada vez mais escuro. Então esse escuro é o apagão da mente. Então a minha mente ela vem clara e lúcida, então eu lembro de tudo que eu for. Mas à medida que eu vou entrando nessa densidade, vai obscurecendo. Então eu vou esquecendo até você desceu lá no fundo do oceano, é tudo escuro. Né? Até os peixes têm aquelas luzinhas, né? Os peixes tem é bem feios, né? Então aqui, porque é escuro, não vê nada. Né? Então para nós é o esquecimento. Então as memórias se vão, vai tudo. Né? Tanto que as pessoas que têm EQM, que na hora que elas saem, elas começam a se lembrar de muitas coisas. Porque saiu do escuridão, saiu da densidade. Né? Então, eu vejo o ar, eu vejo a transparência. Então, para mim, eu ignoro que é um sistema mais denso aqui. Né? Mas isso aqui é bem denso que, né, proporciona isso. Para mim, não é fato para todo mundo. Né? Eu diria que umas almas muito antigas, muito velhas, né, elas conseguem, né, digamos, iluminar e trazer algumas memórias e lembranças. Mas elas precisam se passar por humanos. Né? Então elas próprias botam ali algum equipamento e tal para poder ter esse esquecimento e se camuflar como ser humano, para ser um ser humano comum. Senão não consegue, porque você vai lembrar, né, de que você vem de um paraíso e de repente você está no inferno. Né? É difícil para o ser aguentar. Né? Então para ele se acostumar, se habituar, ele se submete a isso. Né? A ter um apagamento das memórias como por opção própria. Né? Mas para a maioria, esse esquecimento é devido que eles ainda não conseguem ainda, né? Não tem luz suficiente para se iluminar nessa densidade. Né? Então, devido a esse esquecimento, a esse apagamento, aí você vira só um ser reativo. Você vão construir um ser que é reativo. Então você vai na infância, o que os seus pais fazem, se estão brigando e tal, você começa a reagir àquilo. Ah, se eu fizer isso, vai ficar nervoso, então eu não vou fazer. Então até uns experimentos aí que mostram, né, com crianças. Né, se chegar alguém brigando, ela tá ali fazendo uma coisa, ela já para. Então opa, não vou fazer isso para não irritar tal pessoa. Né? Então você vai reagindo.
você vai se adaptando, né? Tipo uma coisa natural do animal de sobrevivência, né? Então vão te colocar o nome, você vai reagir àquele nome, opa, eu sou esse nome, né? Vão te elogiar, opa, é uma reação. Então assim, vem coisas externas te influenciando e você vai reagindo a isso. Então a vida material em Maia é baseada em cima disso, em reações, né? Então aqui você constrói um ser, que é o ego, construído nessa camada de reações, né? Só que vamos lembrar, nós não somos só isso, né? Eu tenho todo um ser interior dentro de mim. Então eu quero que vocês gravem isso. Então nós somos reações, né? Só que, porém, nós temos um comando interno, né? Uma intenção, digamos, primária. Quando eu vim aqui, eu vim com qual intenção? Então eu estou me referindo a isso, né? Então nós temos essa camada aqui que vai reagindo e se transforma esse humano normal com o ego, né? Que vamos supor é a maioria que dormente. Então ele é um ser apenas baseado em reações, né? É como você adestrar um animal. Você está ali adestrando, ele vai reagindo a tudo que você faz e ele vai tornar o que você quer. Então é isso que a Matrix faz com as pessoas. Ela tem todo um script, todo um enredo para tornar as pessoas ao que ela quer. Não o que aquele animal é de verdade, né? Então nós vamos sendo criados em cima de reações. Então você tem que olhar para você e reconhecer isso. Eu visto assim, assim, assado, porque em tal lugar as pessoas gostam disso e criticam isso, né? Então eu estou só reagindo ao ambiente externo. Você passa a servir só ao ambiente externo, né? Porém, eu não sou só a matéria, eu não sou esse Maia. Eu sou um ser que veio e encarnou, então eu tenho uma matéria diferente. Eu tenho uma dimensão diferente dentro de mim. Então você, nesse nível, você reage, só que dentro de você, você está reagindo também. Aí vai depender muito da conexão interna que você tem consigo mesmo. Né? Porque tem pessoas que reagiram de um jeito, outras reagiram de outro. Porque essa outra está usando a camada interna. Né? Almas antigas reagem diferente, porque já tem experiência e consegue trazer, mesmo que não lembre, você traz algo daquilo. Então você começa a reagir de forma diferente. Né? Então você começa já a unificar. Então o ser que você é, digamos com aquela intenção, digamos, primordial, né? É o comando primário que você veio, por que você veio para cá, começa a atuar e tomar o controle. Opa, você está querendo programar isso aqui, eu vou fingir que de repente que eu estou aceitando. Né? Porque eu tenho que me enquadrar, eu tenho que me sobreviver. Mas eu não esqueço de quem eu sou. Né? Eu vou procurando ferramentas, meios de modificar isso. Meios de melhorar isso. Meios de ser mais livre. Meios de ser quem eu sou, ser eu mesmo. Né? Então você vai sempre o tempo trabalhando com isso. Então quanto mais você dá atenção, né, às suas camadas interiores, né, você vai, né, se conectando, né, consigo mesmo, sendo quem você é de verdade e saindo dessa matrix, né, que é um dos principais objetivos, né, sair dessa matrix. Não você controlar o seu avatar, não o meio, né, através do adestramento e aproveitando que você é reações. Então, então eu não sou mais reação ao meio. Não, você agora está reagindo a uma camada superior. Entende? Ainda é reação. Então vamos supor, se eu estou num ambiente que é pura luz, pura iluminação, eu estou reagindo àquele meio. Lá tudo é luz, então o meio me influencia e me conduz. Entendeu? O meio que você está no meio da manada, a manada está correndo para lá, ela vai te empurrando junto. Então se você está num mundo que é só luz, só paz, você também vai só com aquilo. Né? Só que se no meu interior eu me conecto com isso, né, com essas camadas de luz, eu me reajo de acordo com essa camada. Né? Então se vem um ser gritando, tentando me botar medo, me dominar pelo aquilo, a minha camada que está em luz, ela tem uma visão mais ampla. Né? Então ela me dá uma calma, não vai acontecer nada. É só um cachorrinho latindo. Né? Ele está latindo, ele não vai fazer nada, ele só está latindo porque ele gosta de latir, é da natureza dele. Né? Mas se eu não tenho essa camada, se eu não tenho esse conhecimento interno, né, que me coloca essa calma, se eu estou aqui apenas na matéria, aí vem o cachorro latindo, vai me morder. Se eu tenho um trauma, aí eu vou sair correndo. Aí ele vai correr atrás e vai morder, porque é como uma brincadeira para ele. Né? E nessa corrida acontece que as crianças elas vão para o meio da rua, são atropeladas e acontece o quê? O que a Matrix, a energia que a Matrix coloca, que é a energia de caos, de descontrole. Né? Então é isso, você tem que prestar atenção, você tem que ser consciente de que você tem muitas camadas interiores. E se conectar com essas camadas. Como que eu me conecto com essas camadas? Silenciando o exterior. E quando eu silencio o exterior, então a minha camada é o eu sou, quem eu sou, né? Que vem e silencia esse exterior. Para poder ouvir esse interior e conectar. Então esse é um dos pontos principais. Esse que eu quero que vocês gravem. Né? Gravem. Nós somos reações, né?
Aí um outro lá que eu já esqueci, depois eu lembro e falo pra vocês, né? Ou escreva aí. Então, eu não sei se eu já falei, então nós temos sim uma mente doente, né? Porque é uma mente que não consegue se concentrar, uma mente que a Matrix vem, através dessa doença, através dessa fragilidade, ela vem e coloca sempre coisas negativas, né? E então nós não estamos no nosso potencial máximo, né? Nós estamos, digamos, fragilizados vivendo nesse meio, né? Que é viver com preocupação, é ser tão dominados pelas más notícias, pelas más previsões, né? Então o sistema ele usa muito isso porque quem que cria a realidade somos nós. Então lembra, nós somos corpo físico, emocional, mental, mental superior, consciência. A realidade é criada de cima para baixo. Então cria aqui de cima, né? No princípio era a mente era a mente se fez carne. Então a mente ela cria o que está aqui daqui para baixo. Então para ter essa criação aqui, a Matrix ela precisa convencer você dessa realidade, que isso é real. Né? Então eles vão nas profecias, eles dão as profecias e começam a trabalhar para que essas profecias se cumpram. Porque eles precisam que você coloque a sua atenção nisso, e colocando a sua atenção você vai direcionar a sua energia a isso e vai criar esse tipo de realidade. Experimento da dupla fenda. Espero falar sobre isso também nesse vídeo. Né? Porque entra tudo. Então, ok. Né? Como que isso funciona? Né? Nós estamos... Vamos voltar lá, às vezes eu acabo me perdendo. Então nós não estamos em plena capacidade, né? Mentalmente nós estamos doentes, né? Como tivesse com uma gripe, algo desse tipo, né? Que sempre deixa fragilizado, impedindo que você desperte o teu potencial máximo, né? E por que não cura? Aí eu vou voltar lá para a natureza, né? Se você arranhou aqui, fez um machucado, eu fiz um machucado. Aí o que eu faço? Eu deixo, né? Não mexo mais, não faço mais nada, tal. O que a natureza faz? Ela começa a já trabalhar assim que você machuca, automaticamente ela já começa a restabelecer e tentar curar aquilo. Quando faz um corte, você vê que as células, tem até uma animação, vem as células, já começa a coligar tudo, né? Restabelecer, cicatrizar e às vezes volta, fica normalzinho sem acontecer nada. Por que não vai curar? Só não cura se toda hora, ai tá machucado, ai tá machucado, ai tá machucado, ai tá coçando. Aí não cura, aí vira uma ferida permanente, né? Isso nós temos feito com a nossa mente, né? Porque a mente, se você se medita, se interioriza, mesmo em meditação, é difícil a gente ficar ali sem pensar às vezes em problemas. Ah, mas eu tenho que fazer isso mais daqui uma semana. Ah, mas aquela coisa. Mesmo em meditação, né? A gente que medita ali faz tempo mesmo, ainda tem isso, né? Então, é isso que a gente está fazendo. Então tá a mente ali tentando silenciar para que a natureza faça o seu trabalho de cura, né? Mas não acontece. Ou acontece de forma muito lenta, ou ainda há uma luta. Porque o quê? Porque o meio, a Matrix, ela tá ali, ó. Tá, opa, a ovelha tá escapando, né? Manda mais energia negativa. Tá? Então a gente tá brigando com tudo isso. É isso que chamam de guerra espiritual. Né? Você se tentando, você tentando tomar o controle do teu avatar, mas o sistema, ele percebe isso. Tem meios de, opa, ali, ó, resistência ali. Né? Então você tem que sustentar essa luz frequente. Então a mente tá sempre arranhando com pessimismo, com notícia ruim, né, com coisas ruins acontecendo. Então essa mente não cura, né? Então nessa forma se mantém essa realidade que vem se arrastando, que a história da humanidade é uma história de guerras, de doenças, e acha que isso é normal. Então você olhar para isso e achar que isso é normal, para tantas coisas que nós fazemos, né, que predam a natureza, achar que isso é normal, isso já é doença, gente. Isso já é controle, isso já é resultado do adestramento deste meio. E como que isso seria diferente? Por que a natureza ela cura quando eu paro de mexer? Porque isso é uma natureza cósmica, do todo. Por isso que cura. Então quando eu paro de colocar minha atenção ali, por que minha atenção ela mantém a doença? Porque eu estou adestrado nisso. O sistema me adestrou para fazer isso. Né? De sempre quando eu ver uma coisa, ver como um problema, criticar. Olha aquilo lá, que absurdo que está acontecendo e tal. Por isso que eles mandam sempre notícias ruins para você continuar colocando essa energia lá e continuar coçando a doença. Focando no problema. Cegando você com cabeça para que você não veja a solução. Né? Nós estamos aí no momento de transformação, de transição planetária, que a solução está aí, que o próximo passo está aí, só que eles não querem que você veja. Então eles vão usar tudo de distração que eles puder. Olha as notícias absurdas, olha como o meio se tornou ridículo. Tem um filme que fala Idiocracia,
que mostra como era ridículo. Foi em 1900, alguma coisa assim. É bem antigo. Né? Soava como uma ficção, comédia, mas a gente está vendo isso acontecer hoje. Né? Porque eles vão trazer tudo que eles puderem trazer de distração para que você não veja a saída. Né? Porque no momento de transição, né, isso vem dentro de nós, no que nós somos, na nossa natureza. Eles não querem que você veja, então eles vão fazer o máximo para que você foque sua atenção no externo, para que você não veja. Né? Então aí é onde que eu entro com o experimento da dupla fenda. Então eles criaram uma realidade e falaram para vocês na programação do adestramento que a realidade é essa. Que é só isso que existe. Então quando você coloca atenção nessa realidade, é isso que você vê, é isso que você reforça. Ah, o ser humano é só isso, é assim mesmo, nada vai mudar, é normal ficar doente, é normal fazer essas coisas que acontecem, a guerra é necessária porque tem que levar a paz, esse tipo de coisas da Matrix. Isso aí é programação mental. Né? Então quem acredita é uma mente doente. Eu tenho que ter humildade de perceber, eu estou no meio doente, eu não saio imune disso. Né? Só que eu tenho, dentro de mim, eu busco essa cura. Então eu tenho que ter essa humildade de entender isso para poder buscar isso. Né? Então isso é você acalmar o teu ego. Né? Pera aí. Né? E você começa a assumir a tua encarnação e não deixar que o meio assuma. Então vamos lá, o que é o experimento da dupla fenda? O experimento da dupla fenda, eu vou fazer resumidamente. Eles atiraram ali elétrons. Elétrons é uma das partes minúsculas da matéria, ou seja, é matéria. Né? Então, passava ali por uma fenda, aquilo meio que quebrou, rachou, você viu duas fendas. Então eles continuaram atirando elétrons. Deixaram o experimento lá. Então, quando você atira uma partícula para passar por uma fenda e um marcador, né, para marcar onde que essa partícula está passando e onde ela está batendo. Né? Então, tem duas fendas, então vai fazer duas marcas. Então, você continua atirando. Ó. Uma hora passa por essa fenda, outra hora passa por essa fenda. Aí, na parede, marca lá onde que ela passou e bateu. Eu vou saber até por que fenda ela passou. Então, se eu continuo atirando bolas, eu faço dois buracos na parede e atrás eu coloco ali um lençol para marcar onde que aquela bola está batendo, né? Então, vai marcar lá duas marcas. Né, de tantas boladas que passou para aquela janela e bateu, né, na parede. Né? Então, esse cientista ele deixou de observar. Quando ele deixou de observar, não tinha duas marcas na parede por onde que essas bolas passaram. Tinham várias. Né? Então, isso é registrado que essas bolas não se comportaram como partícula, como duas coisas passando ali. Uma coisa só passando, né, por duas fendas e marcando na parede dois riscos. Né? Tipo, vai fazer várias marcas. Né? Então, aí vai ficar riscos. Marcou vários riscos. Esses vários riscos, há um comportamento de onda. O que é onda? Tipo, vamos supor que você está no mar e você bate assim, joga só uma bola, que é uma partícula que foi jogada, bate na água. Então ela manda aquela onda. Né? Então aquela onda vem e passa por aqueles buracos e faz várias ondinhas, que faz várias marcas. Então, quando o ser humano não está observando o todo, a realidade é onda. Né? Então assim, eu observo eu aqui, você aí, um espaço entre nós, mas tudo isso aqui está ocupado ou é vazio, né? Então o vazio é um campo de possibilidade infinita que acontece. Só que eu com minha mente, eu moldo isso ao que eu fui doutrinado a moldar, né? Nesse constructo, nessa realidade que nós estamos vivendo. Constructo é uma realidade que você mentalmente constrói, né, coletivamente. Então nós construímos isso. Então, ok, naturalmente isso vai acontecendo, vai lidando. Né? Só que a Matrix ela vem e alterou, ela jogou um monte de mentira para que você não seguisse a sua natureza normal. E o desenvolvimento pleno e normal do que você é de fato. E te transformou apenas em um animal adestrado. Então aí a gente tem essa realidade utópica, né, distópica, na verdade distópica, absurda acontecendo. E eles o tempo todo chamando a nossa atenção para sustentar essa realidade. Ou seja, para olhar o experimento. Então, quando o cientista ele falou, o que aconteceu com esse experimento? Por que virou onda? Vamos ver o que aconteceu. E botou lá um registro, ficou observando. E na hora que ele observa, a partícula se comporta como partícula. Então, passa ali uma bola, faz uma marca, outra bola faz outra marca. E não é mais onda. Porque o quê? É o mental da humanidade olhando e falando, a realidade é essa e é assim que é. Quando você para de olhar, o todo é o todo. Ele está sempre o todo. É de onde vem a energia. É a regeneração, é a perfeição. Então, por isso que a nossa natureza é esse todo, ela se regenera. Né? Então, quando eu parar de coçar a ferida, ela se cura, se restabelece na sua perfeição. Então, por que a minha mente não cura? Porque a Matrix está o tempo todo te bombardeando com esse tipo de realidade. Então, nós temos que tirar a atenção desse tipo de realidade. Ter momentos de silêncio. Né? Não ficar focando no que me traz preocupação. Ah, mas vai ter a mudança, apocalipse e tal. Cara, esquece isso. Né?
Esquece, foca no teu agora. Né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Gente, eu estou aqui no final da primeira parte, na edição. Só dar um complemento a esse experimento, o que o torna tão surpreendente é que essa partícula é considerada como se fosse uma partícula de matéria, porque o elétron é considerado uma matéria. Então, assim, é comparado mesmo como se fosse uma bola. Vamos supor, você chuta uma bola e de repente o comportamento de uma bola é esse aqui, né? É marcar só um ponto lá que você está chutando, né? Só que quando vira duas, ele tem que marcar duas, né? Porque é uma bola, são bolas que você está jogando, né? Partículas físicas. Então o surpreendente é como se tivesse jogado uma bola e essa bola tivesse marcado vários pontos. Então esse que é o mais surpreendente, já que essa física ela estuda essa matéria, né? Então ele como se essa bola tivesse comportado como se fosse uma onda. Não é como, tipo aqui, ó, jogou uma bola só. Como que ela marca vários pontos ali? Né? Quando passa com duas fendas que uma onda tromba na outra. Então esse é o mais surpreendente. Né? Que eles falam, então a matéria não é o que é, tá? Tem alguma coisa que a mente não explica. Né? Por isso que há essa coisa de que ninguém entende a física quântica. Então é quando a matéria ela é algo muito mais do que a nossa mente imagina. Que é o espaço, é o campo, né? É o todo. Então quando a mente ela não molda o que quer que essa matéria seja, ela é essa coisa livre, né? Que ninguém controla, mas segue sim um modelo natural da natureza. Né? Então é esse complemento. Então finaliza essa primeira parte, esse vídeo vai ser dividido, porque ficou um pouquinho longo, e assim fica mais fácil para vocês acompanharem.